Eles lutam dentro do ringue, mas seu maior desafio pode estar em casa, lidando com amor, fé e expectativas familiares. Alguns dos maiores nomes da WWE se viram em relacionamentos que ultrapassaram os limites religiosos, forçando-os a equilibrar suas crenças pessoais com as exigências de suas carreiras de alto nível. De casamentos interreligiosos que geraram polêmica a casais que aceitaram suas diferenças, esses lutadores provaram que o amor nem sempre segue o roteiro. A vida amorosa de John Cena é pública há anos. Seu relacionamento com Nikki Bella foi uma das principais histórias da WWE e do reality show. Mas seu casamento com Shea Shariatzadeh, uma abordagem completamente diferente. Menos holofotes, mais privacidade. Cena conheceu Shea em 2019 durante as filmagens de Playing with Fire em Vancouver, e segundo ele, foi amor à primeira vista. Eles começaram a namorar naquele ano e, em 2020, se casaram em uma cerimônia discreta na Flórida. 2 anos depois, eles tiveram um segundo casamento, mais formal, em Vancouver. Foi para comemorar com o lado da família de Shea uma maneira de misturar diferentes tradições culturais? Ou apenas para compensar um casamento pandêmico? De qualquer forma, isso demonstrou um nível de consideração sobre suas origens. Agora, aqui está o que torna o relacionamento deles único. Cena já fez referência a valores cristãos no passado, mas nunca se manifestou sobre suas crenças religiosas. Enquanto isso, Shea é de origem iraniana-canadense e, segundo consta, é muçulmana. O casal tem mantido suas vidas pessoais extremamente privadas, portanto, não sabemos como a religião desempenha um papel em seu casamento. Mas o fato de terem realizado 2 cerimônias de casamento pode sugerir uma mistura de tradições, ou talvez eles apenas quisessem comemorar 2 vezes. O que há de diferente nesse relacionamento, além do aspecto cultural, é o quanto ele contrasta com o passado de Cena. Com Nikki Bella, todo o relacionamento deles se desenrolou na frente das câmeras, desde as histórias da WWE até o Total Bellas. Cena até a pediu em casamento no meio da WrestleMania. Mas com Shea, nada de reality show, nenhum espetáculo de mídia social, apenas 2 pessoas que preferem manter as coisas em sigilo. A carreira de Shea também a diferencia. Ela não é do setor de entretenimento. Ela é engenheira, completamente fora do mundo da WWE e de Hollywood. Essa pode ser uma das principais razões pelas quais o relacionamento deles parece tão diferente. Ela não está buscando os holofotes. E Cena, nessa fase de sua vida, talvez também não queira a atenção constante em sua vida pessoal. No final das contas, Cena e Shea provam que os relacionamentos não se resumem a ter a mesma formação. Trata-se de respeito mútuo, valores compartilhados e fazer as coisas funcionarem à sua maneira. Independentemente de a religião desempenhar um papel importante por trás das portas fechadas ou não, uma coisa é certa. Cena encontrou um parceiro que mantém sua vida pessoal apenas isso, pessoal. Esse relacionamento marca um novo capítulo para Cena. Menos drama, menos espetáculo público e muito mais privacidade. E talvez seja exatamente isso que ele sempre quis. No ringue, Malakai Black é uma das figuras mais intimidadoras e enigmáticas da luta livre. Seu personagem sombrio, de inspiração ocultista, parece saído de um filme de terror. Mas na vida real, ele é um marido dedicado de Zelina Vega, uma mulher com uma perspectiva muito diferente sobre a fé. À primeira vista, pode-se pensar que suas crenças seriam conflitantes. Malakai é um ateu declarado, chegando a se referir a si mesmo como um satanista filosófico. Zelina, por outro lado, vem de um ambiente culturalmente religioso porto-riquenho e abraça as tradições cristãs. Mas, de alguma forma, apesar dessas diferenças, eles construíram um casamento sólido, provando que o amor, o respeito e os valores compartilhados são mais importantes do que os sistemas de crenças. Malakai Black, anteriormente conhecido como Aleister Black, na WWE, tem falado abertamente sobre sua complexa educação religiosa. Sua mãe era católica romana, que ele descreveu como uma fé calorosa e acolhedora, mas seu pai seguia uma seita religiosa extremista, no estilo do Dia do Juízo Final, que ele considerava opressiva. O fato de ter crescido com influências religiosas tão diferentes o fez questionar tudo. Essa curiosidade o levou a estudar as religiões do mundo, o ocultismo e a filosofia, o que acabou moldando sua visão de mundo ateísta. Ele não acredita em Deus ou em um Satanás literal, mas adota o satanismo em um sentido filosófico.
de acordo com o tipo de satanismo ateu de Anton LaVey, que se concentra na rebelião, na autocapacitação e na rejeição da autoridade religiosa. Ao contrário de seu personagem no ringue, Malakai não adora o demônio. Ele simplesmente vê as estruturas religiosas como falhas e desnecessárias. Ele chegou a chamar a fé de absurda em entrevistas, ressaltando que todas as religiões afirmam ter a verdade absoluta, um conceito que ele considera impossível de aceitar. Mas apesar de criticar a religião organizada, ele não é hostil com aqueles que acreditam. Ele apenas sabe que não é para ele. Zelina Vega, cujo nome verdadeiro é Thea Trinidad, cresceu em um ambiente muito diferente. Criada em Nova York por pais porto-riquenhos, ela se envolveu intensamente em serviços comunitários relacionados à igreja quando era adolescente, trabalhando como voluntária para fazer sanduíches para os sem-teto e participando de eventos beneficentes. Embora ela não fale sobre religião com frequência nas entrevistas, há sinais claros de sua formação cristã. Ela frequentemente expressa gratidão usando uma linguagem espiritual, muitas vezes dizendo que se sente abençoada. Nas mídias sociais, ela comemora feriados religiosos como o Natal com entusiasmo, abraçando tradições que são importantes para sua família e cultura. A fé também pode ter desempenhado um papel na forma como ela lidou com a tragédia. Zelina perdeu seu pai nos ataques de 11 de setembro, uma experiência devastadora que moldou profundamente sua visão da vida. Embora ela não tenha declarado explicitamente como a religião a ajudou a passar por isso, sua ênfase na perseverança e na fé sugere que ela pode ter proporcionado conforto durante os momentos difíceis. Com crenças tão contrastantes, você poderia supor que a religião seria um ponto de tensão no casamento deles. Mas, na verdade, parece que eles dominaram a arte de respeitar as perspectivas um do outro. Um dos melhores exemplos? Malakai, apesar de ser ateu, abraça totalmente o amor de Zelina pelo Natal. Em dezembro de 2024, ele a surpreendeu ao pedir para renovar seus votos no dia de Natal, transformando um feriado tradicionalmente religioso em uma celebração profundamente pessoal. Zelina ficou muito feliz, chamando-o de o melhor Natal de todos. Esse momento mostra que, embora Malakai não acredite nos aspectos religiosos do feriado, ele ainda reconhece sua importância para sua esposa. Por outro lado, Zelina não tenta mudar a postura ateísta de Malakai. Ela apoia sua arte de luta livre, que muitas vezes se inclina fortemente para imagens ocultas, sem sentir a necessidade de justificá-la ou desafiá-la. O relacionamento deles não é para converter um ao outro, é para respeitar as diferenças e, ao mesmo tempo, focar no que eles têm em comum. No final das contas, o casamento deles funciona porque se baseia no respeito mútuo e em interesses compartilhados. Além da luta livre, eles se unem por causa de anime, jogos e seu amor por contar histórias. Esses pontos em comum criam uma base muito mais forte do que qualquer divisão religiosa. O próprio Malakai admitiu que as pessoas muitas vezes o julgam mal com base em sua personalidade sombria, mas aqueles que o conhecem entendem que ele não é a figura ameaçadora que interpreta na TV. Em sua vida pessoal, ele tem a mente aberta, é atencioso e está disposto a se comprometer com a pessoa que ama. Malakai Black e Zelina Vega provam que não é preciso compartilhar as mesmas crenças para ter um relacionamento sólido. Ele é ateu. Ela abraça as tradições cristãs. No entanto, eles encontraram uma maneira de respeitar os pontos de vista um do outro, celebrar os costumes um do outro e construir uma vida juntos. O que você acha? Casais com crenças religiosas diferentes podem dar certo, ou a fé acaba se tornando um obstáculo? Deixe sua opinião nos comentários. CM Punk nunca foi tímido em relação às suas crenças. Ele fala alto, sem rodeios e não se importa com quem discorda dele. Quando se trata de religião, ele deixou sua posição bem clara. Ele é ateu e tem orgulho disso. Mas, e sua esposa, AJ Lee? Isso é um mistério. Ao contrário de Punk, ela mantém sua fé pessoal totalmente privada, deixando os fãs especularem sobre sua posição. Apesar de suas diferenças, Punk e AJ estão casados e felizes desde 2014, provando que um casal não precisa compartilhar as mesmas crenças para dar certo. Mas como exatamente eles lidam com a religião ou a falta dela em seu relacionamento?
Vamos explicar. Se há uma coisa pela qual CM Punk é conhecido, é sua recusa em amenizar qualquer coisa. Ele cresceu seguindo o estilo de vida straight edge, sem bebida, sem drogas, sem comportamento imprudente, que para ele tornou-se quase uma religião em si. Mas quando se trata de religião de fato, ele não é um fã. Punk declarou publicamente: "Sou ateu", e nunca hesitou nessa posição. Ele até mesmo atacou as crenças religiosas em promos da WWE, dizendo a um público ao vivo: "Quando todos vocês vão à igreja e rezam para aquele Deus que eu sei que não existe." Fora da luta livre, ele reforçou os mesmos pontos de vista, dizendo uma vez em uma entrevista: "Se Deus existe, ele tem coisas melhores para fazer do que se preocupar com lutas de MMA." Para Punk, a fé não é algo que molda sua visão de mundo. A lógica, a independência e a disciplina pessoal o fazem. É mais provável que ele agradeça a seus treinadores e ao trabalho duro do que a qualquer poder superior. Mas, embora ele tenha falado abertamente sobre seu ateísmo, não há evidências de que ele empurre essas crenças para os outros, incluindo AJ. AJ Lee é exatamente o oposto de Punk quando se trata de religião. Ela não fala nada sobre isso. Os fãs especularam que ela poderia ser católica romana, dada sua herança porto-riquenha, mas ela nunca confirmou nada. Em seu livro de memórias, entrevistas e mídias sociais, ela se concentra na saúde mental, na resiliência pessoal e nas lutas familiares, não na fé. Sabemos que a Jota cresceu em um ambiente culturalmente religioso. Quando adolescente, ela se ofereceu como voluntária em sua igreja, ajudando no serviço comunitário. Ela também usou linguagem espiritual, referindo-se a si mesma como abençoada em várias ocasiões. Mas será que ela pratica ativamente uma religião? Não temos ideia, porque ela nunca disse isso. Ao contrário de Punk, AJ não sente a necessidade de transmitir suas crenças, ou a falta delas. Não se sabe se isso significa que ela é religiosa, mas é reservada quanto a isso, ou se simplesmente não se importa com a fé. Então, como Punk e AJ lidam com suas diferenças quando se trata de religião? Simples, isso não é um problema. Nenhum dos dois jamais falou sobre conflitos religiosos em seu casamento, o que sugere que não é algo em que eles se concentram. A Jota não impõe a fé a Punk, e Punk não impõe o ateísmo a AJ. Em vez disso, eles construíram seu relacionamento com base em valores compartilhados, coisas como honestidade, lealdade e permanecerem fiéis a si mesmos. Um ótimo exemplo, o Natal. Punk não acredita no aspecto religioso da festa, mas isso não o impede de comemorá-la com a Jota. Na verdade, ele admitiu que sua tradição natalina favorita é montar a árvore de Natal com sua esposa. Esse é um exemplo perfeito de como eles lidam com as diferenças. Punk gosta do lado cultural das coisas, enquanto a Jo pode comemorar de uma forma que a deixa feliz. Se a Jot tem alguma tradição religiosa que segue, Punk parece mais do que disposto a participar das partes que são importantes para ela. Mas ao mesmo tempo, AJ nunca pressionou Punk a mudar suas crenças, o que provavelmente é um grande motivo pelo qual o relacionamento deles funciona tão bem. A principal conclusão? Para CM Punk e AJ Lee, a religião simplesmente não é um fator importante em seu casamento. Punk é um ateu sem remorso. A Jada mantém suas crenças em segredo, mas em vez de deixar que isso se torne uma divisão, eles se concentram no que realmente importa: apoiar um ao outro, defender aquilo em que acreditam e viver a vida em seus próprios termos. No final das contas, é isso que os torna um casal tão forte. Não se trata de compartilhar ou não a mesma fé, trata-se de respeito mútuo. Alguns casais da WWE se unem pela fé. Rob Van Dam e Katie Forbes, digamos que eles se unem por um tipo muito diferente de poder superior. RVD sempre esteve em uma liga própria, seja por seus movimentos de alta velocidade, sua filosofia descontraída ou seu amor sem remorso por todas as coisas frias. E quando se trata de religião, ele tem a mesma atitude: acredite no que quiser, mas não me imponha isso. Sua esposa, Katie Forbes, tem uma mentalidade semelhante. Enquanto alguns casais de lutadores podem passar os domingos na igreja, RVD e Katie provavelmente estão entrando na WrestleCon juntos, ou entrando em outra coisa completamente diferente. Então, como eles lidam com a fé ou a falta dela em seu relacionamento? Vamos explicar. Rob Van Dam cresceu em um ambiente cristão, mas quando adulto, ele deixou claro que a religião organizada não é para ele. Ele é mais do tipo espiritual em meus próprios termos.
Em um episódio de 2008 da RVD Radio, ele dedicou uma discussão inteira à espiritualidade e à religião, questionando as crenças tradicionais e enfatizando a importância da liberdade pessoal. Ele foi listado entre os agnósticos notáveis e, embora nunca tenha se declarado ateu, é definitivamente cético em relação aos dogmas religiosos. A filosofia do RVD é simples. Pense por você mesmo. Ele já falou sobre como as pessoas não devem seguir cegamente os ensinamentos religiosos e, em vez disso, devem encontrar seu próprio caminho, seja ele espiritual, filosófico ou simplesmente viver a vida em seu próprio ritmo. E se você sabe alguma coisa sobre o RVD, sabe que vibrar é uma espécie de característica dele. Katie Forbes não falou muito sobre religião, mas há indícios de que ela pode ter crescido em um ambiente mais conservador e frequentador de igrejas em Idaho, onde foi criada. Entretanto, se ela era religiosa quando criança, certamente não faz disso parte de sua identidade agora. Em vez disso, o foco de Katie está em sua carreira de lutadora, em sua personalidade ousada e em abraçar a vida em seus próprios termos. Ela construiu uma marca em torno da confiança, da autoexpressão e, é claro, do twerking, que, sejamos honestos, provavelmente não fazia parte de nenhum currículo de escola dominical. Há rumores de que ela rompeu com a religião quando ficou mais velha, o que faria sentido, considerando seu estilo de vida atual. Mas como a própria Katie não falou abertamente sobre isso, só podemos especular. O que está claro, a fé não é um fator em sua personalidade pública. Ao contrário de alguns casais que lutam com diferenças religiosas, RVD e Katie não têm esse problema, porque a fé simplesmente não é importante para nenhum deles. Eles se concentram na liberdade pessoal, em se divertir e em apoiar a energia selvagem um do outro. RVD elogia constantemente a positividade de Katie, e ela se entusiasma com a natureza descontraída dele. Não há necessidade de fazer concessões religiosas quando nenhum dos dois tem uma opinião forte sobre isso. Em vez disso, eles lidam com feriados e tradições de uma forma cultural, não religiosa. Por exemplo, eles postam mensagens de Feliz Natal, mas é mais uma questão de diversão festiva do que de fé. E se eles comemoram alguma coisa, geralmente é em seus próprios termos, como o feriado favorito de RVD, 4/20. Em um determinado momento, RVD e Katie tiveram até um relacionamento poliamoroso, namorando abertamente outra mulher. É seguro dizer que os valores religiosos convencionais não estavam exatamente orientando suas decisões. Se Katie cresceu em um lar religioso, abraçar esse tipo de estilo de vida pode ter sido uma grande mudança em relação ao que se esperava dela. Mas ela claramente encontrou um parceiro que a admira exatamente por quem ela é, e vice-versa. O relacionamento de RVD e Katie funciona porque eles veem o mundo da mesma forma. Eles não estão presos a crenças tradicionais, expectativas religiosas ou normas sociais. Para eles, a vida tem a ver com liberdade, amor e o máximo de diversão possível, seja no ringue, em um festival ou apenas relaxando em casa. Becky Lynch e Seth Rollins são um dos casais mais poderosos da WWE, dominantes no ringue, ferozmente independentes e totalmente diferentes quando se trata de religião. Becky, criada em um lar católico irlandês devoto. Seth, 100% ateu, nenhum poder superior, nenhuma vida após a morte, nenhum interesse em fé. Então, como um ícone da WWE, criado por católicos e um descrente autoproclamado, fazem isso funcionar. Vamos explicar. Becky cresceu na Irlanda, onde o catolicismo não é apenas uma religião, é uma força cultural. Em entrevistas, ela brincou sobre como a culpa católica moldou sua personalidade, especialmente seu velho hábito de querer agradar as pessoas. Mas embora Becky reconheça sua formação religiosa, ela nunca se apresentou como profundamente devota. Ela se preocupa mais com princípios pessoais do que com doutrinas rígidas, algo que ficou claro em 2022, quando ela apoiou publicamente os direitos das mulheres e rebateu os críticos com um sarcástico "Deus abençoe você, sua ignorância e falta de útero". Basicamente, Becky respeita suas raízes, mas não tem medo de desafiar os pontos de vista tradicionais. Se Becky foi criada em um mundo de tradições católicas, Seth Rollins foi exatamente na direção oposta. Ele deixou bem claro que é ateu. Em 2017, um fã perguntou se ele era agnóstico, e Seth não hesitou em corrigi-lo. Não sou agnóstico, 100% ateu, descrente até o fim. E embora ele já tenha interpretado o Monday Night Messiah na WWE,
E ele é rápido em lembrar as pessoas de que era apenas um truque. Ele não acredita em religião de forma alguma. Para Seth, a fé não é um tópico de interesse. Ele não a segue, não a pratica e não vê necessidade dela em sua vida. Então, com origens tão diferentes, Becky e Seth entram em conflito sobre religião? Não, de jeito nenhum. O motivo? Respeito mútuo. Becky não está forçando Seth a acreditar em nada. E Seth não está tentando mudar a conexão cultural de Becky com o catolicismo. Um ótimo exemplo de como eles lidam com isso? O Natal. Seth admite que Becky é obcecada pelo Natal. Ela adora tudo: as decorações, as tradições, o espírito festivo. Seth, por não ser religioso, não é tão apegado ao feriado, mas quando Becky quer fazer tudo, ele a deixa tomar a iniciativa. Na verdade, quando perguntado sobre como eles comemoram com a filha, Seth brincou que se Becky decidir fazer algo como o elfo na prateleira, ele vai concordar, porque realmente não depende dele. É assim que eles lidam com suas diferenças. Becky abraça as tradições que ela adora e Seth concorda alegremente. Uma grande pergunta que os fãs têm é: como eles estão criando sua filha, Hooks? Até o momento, Becky e Seth não compartilharam publicamente se vão criá-la com alguma tradição religiosa. Não há menção de batismo ou cerimônias religiosas, o que pode sugerir que eles estão mantendo as coisas seculares. Entretanto, considerando a origem católica irlandesa de Becky, é possível que sua família tivesse certas expectativas, como um casamento na igreja ou um batizado tradicional. Mas Becky e Seth fizeram as coisas do seu próprio jeito, realizando um casamento discreto em 2021, sem elementos religiosos públicos. Isso pode significar que eles estão adotando uma abordagem neutra em relação à paternidade, deixando que Rooks faça suas próprias escolhas quando for mais velha, em vez de seguir uma fé específica. No final das contas, Becky e Seth provam que as diferenças religiosas não precisam ser um obstáculo. Becky ainda abraça seus laços culturais com o catolicismo, enquanto Seth permanece firme em seu ateísmo. Nenhum dos dois tenta mudar o outro, e é por isso que funciona. Eles se concentram no amor, no respeito e nas coisas com as quais realmente concordam: família, luta livre e criação da filha com valores sólidos. O Undertaker, uma das figuras sobrenaturais mais temidas da WWE, casou-se com uma cristã devota. Sim, e por mais louco que isso pareça, sua história de amor é ainda mais inesperada. Durante décadas, Mark Calloway interpretou The Deadman, uma figura quase demoníaca que enterrava oponentes vivos, liderava um Ministry of Darkness e até tentou embalsamar Stone Cold Steve Austin ao vivo na TV. Mas fora do ringue, ele é um homem de família, e graças à sua esposa, Michelle McCool, ele também encontrou seu caminho de volta à fé. Então, como um homem que literalmente interpretou o lutador de luta livre favorito de Satanás, acaba indo à igreja todos os domingos. Vamos explicar. Mark Calloway cresceu em uma família católica, mas quando se tornou um astro da luta livre, a fé ficou em segundo plano. Ele admitiu que estava levando um estilo de vida selvagem e excessivo que não se alinhava exatamente com os valores religiosos. Ele ainda acreditava em Deus, mas ir à igreja, ler a Bíblia, isso não estava em sua agenda. Michelle McCool, por outro lado, sempre falou muito sobre sua fé cristã. Mesmo durante seus dias na WWE, ela usava cruzes em seu equipamento de ringue e acreditava que a luta livre era uma plataforma para inspirar as pessoas. Portanto, quando se conheceram, Michelle tinha suas dúvidas sobre o Undertaker. De fato, uma vez ela brincou dizendo que havia 2 superstars da WWE que ela queria evitar, Kane e The Undertaker. Mas depois de conhecê-lo fora do ringue, ela percebeu que Mark Calloway não era um vilão sombrio e sinistro. Ele era um cara realista com um lado suave. Eventualmente, a amizade dele se transformou em algo mais. Mas uma coisa era clara: a fé era importante para Michelle. E Mark não tinha certeza se estava na mesma página. Michelle nunca pressionou Mark a mudar, mas o convidou para ir à igreja, repetidas vezes. E Mark, ele não estava gostando. Durante anos, ele evitou ir, brincando que o teto da igreja poderia desabar se ele entrasse pelas portas. Ele imaginava um pastor lançando fogo e enxofre sobre ele por todos os seus pecados, provavelmente presumindo que sua carreira na WWE fosse suficiente para mandá-lo direto para o submundo. Mas Michelle não desistiu. Ela continuou a incentivá-lo a tentar, e finalmente, um dia, ele tentou. Para a surpresa de Mark, a experiência não foi nada
nada do que ele esperava. Não houve relâmpagos, nenhum sermão ardente o condenando. Apenas uma mensagem de boas-vindas sobre fé e redenção, algo que de fato repercutiu nele. Em suas próprias palavras, foi o início de minha jornada para voltar a conduzir minha vida da maneira que eu deveria. Daquele momento em diante, a fé se tornou uma parte maior da vida de Mark. Ele começou a orar com Michelle, a ler a Bíblia e a frequentar a igreja regularmente. Agora, em vez de evitá-la, o culto de domingo faz parte de sua rotina. Em vez de entrar nos estádios como o Senhor das Trevas, ele está gastando seu tempo aprendendo sobre um tipo diferente de poder superior. E Michelle, ela nunca o forçou a isso. Ela apenas deu o exemplo. Mark chegou a dizer que ver o quanto sua fé significava para ela o fez querer ser um marido e pai melhor. Em sua indução ao WWE Hall of Fame, Mark creditou publicamente a Michelle o fato de tê-lo trazido de volta à fé, dizendo: "Ela me fez querer ser um homem e um marido melhor só por estar perto dela." Esse é um grande salto para um cara que uma vez pendurou o Big Boss Man em uma forca dentro do Hell in a Cell. É claro que o fato de Mark ter se reconectado com a fé não significa que ele seja exatamente como Michelle. Ela sempre foi forte em suas crenças, enquanto Mark ainda está em sua própria jornada. Mas o segredo para fazer o casamento deles funcionar? Respeito mútuo. Mesmo antes de Mark abraçar totalmente a fé, Michelle nunca o repreendeu, e Mark, por sua vez, nunca desprezou suas crenças. Eles encontraram um ponto em comum apoiando um ao outro. E sim, até mesmo o Undertaker agora comemora feriados religiosos com sua família. Páscoa, Natal, você escolhe. E, sejamos honestos, o cara passou tempo suficiente ressuscitando dos mortos para que a Páscoa provavelmente seja um pouco diferente agora. A transformação do Undertaker não se trata apenas de fé. Trata-se de crescimento pessoal, amor e vontade de mudar para melhor. Michelle nunca o forçou a abandonar quem ele era. Ela apenas o inspirou a ser mais. E em troca, Mark lhe dá crédito por tê-lo ajudado a encontrar um novo propósito fora do ringue. Qual desses casamentos interreligiosos de lutadores o surpreendeu mais? Deixe-nos saber sua opinião na seção de comentários e antes de ir embora, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no Ring Rivals para não perder os próximos.